Olá! Essa semana a revista Curta começa com as cores fortes, as mulheres marcantes e a originalidade dos filmes de Pedro Almodóvar, reunidos na mostra em sua homenagem. Em seguida, a conturbada relação dos indivíduos na sociedade de consumo é levada para os palcos na peça Krum. Na sequência, os dolorosos relatos de Frei Beto e Leonardo Boff, quando estiveram presos durante a ditadura militar, são reunidos no livro Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura. E para fechar o bloco, o som da banda Rastavares, que encontra nas paisagens de Floripa a inspiração para suas músicas. Monte de terra onde o sol brilha melhor. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. ¿Te acuerdas? Olá, meu nome é Breno Lira Gomes, eu sou idealizador e um dos curadores do projeto El Deseo, o apaixonante cinema de Pedro Almodóvar, que é uma mostra que reúne mais de 20 filmes dirigidos pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar e também documentários que analisam sua vida, sua obra, seus filmes, né, seu jeito de fazer cinema, que é tão particular, tão pessoal, e que vem emocionando, vem cativando as pessoas há mais de 30 anos. Desde el principio a Judith no le gustó Lena. Sin embargo, a mí me gustaba cada día más. Esse projeto ele já acontece desde 2012 e eu tenho uma parceira que é especialista na obra do Almodóvar, que é especialista em melodramas, que é a pesquisadora Silvia Oroz, que logo quando eu tive a ideia, topou de cara fazer esse projeto. Muy bien. Otra. La boca un poquito más abierta. ¿Ya? Estupendo. Muy bien. A ver, otra. Ahí. Muy bien. Pedro Almodóvar é um cineasta que foi primordial para o renascimento do cinema espanhol, né? Ele começa a produzir a partir do momento que o General Franco morre, deixa o poder, né, que a Espanha começa a viver um novo momento. Lola no sabe que tuvimos un hijo. Nunca se lo dije. ¿Y tu hijo lo sabía? Tampoco. O Tudo Sobre Minha Mãe, que é o filme com o qual ele ganhou o Oscar, foi premiado em Cannes também, é o meu preferido. Acho que na minha opinião, é um dos melhores, é o melhor filme do Almodóvar. Ele consegue reunir nesse filme todos os elementos que marcam a sua filmografia, seu estilo, e é um filme que pega qualquer público. ¡Vámonos! ¡Déjalo ya! ¡Esteban! ¡Esteban! Já teve diversos colaboradores, a gente tem aí uma lista de musas e musos, né, entre Carmen Maura e Antônio Bandeiras no começo da carreira, a Penélope Cruz atualmente, a Rossi de Palma, que é uma atriz que todo mundo conhece como atriz de Almodóvar, né, e colaboradores até brasileiros, né, ele já usou Caetano Veloso na trilha de seus filmes, já usou Maísa também na trilha de A Lei do Desejo. Então ele busca referências no mundo inteiro e ele sempre coloca em seus filmes aquilo que ele mais gosta, né? E são filmes que tratam, acima de tudo, de desejo, né? Que também é o nome da produtora dele e o nome desse projeto, né? É o Deseo, o apaixonante cinema de Pedro Almodóvar. Krum é uma peça baseada num texto de um autor chamado Hanoch Levin. Especificamente essa peça foi escrita nos anos 70. Como toda grande obra de arte, reverbera no tempo. Então, ela existe de uma maneira muito contundente hoje, na medida em que, na nossa montagem, a gente busca colocar pessoas em evidência. São figuras que vivem num bairro, dos habitantes desse bairro volta para esse lugar depois de ter ido viajar para descobrir o mundo e não traz nada de volta. Ele volta sem ter conhecido ninguém, sem ter tido experiências interessantes, sem ter tido um amor, sem ter ganhado dinheiro, e volta e se reencontra com os personagens da sua vida.
E a partir desse encontro, a gente consegue ver o que tem de mais humano em cada uma dessas figuras que formam uma espécie de galeria de personagens. São 9 atores em cena que, junto com a Companhia Brasileira de Teatro, formam um coletivo entusiasmado, apaixonado, para trazer essas figuras de um texto israelense que passam a ser reinauguradas e revivem aqui em 2015 nesse teatro. Além dos dominicanos, estão presos aqui um jesuíta e 2 padres seculares. Todos nós fomos físico e psicologicamente torturados e obrigados a assinar depoimentos forjados pela polícia. Sofremos o diabo, pau de arara, choques elétricos, socos, pontapés, além de vexames morais, como o de ver um delegado trajando paramentos de um sacerdote, de metralhadora em punho, ridicularizando a igreja. Esse meu livro, Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura, eu escrevi no ano passado, quando a gente estava repensando, rememorando os 50 anos do golpe militar. É um livro que contém 25 cartas inéditas de Frei Beto, o crítico literário Alceu Moroso Lima, cartas da época que o Frei Beto estava preso, estava encarcerado por conta do regime militar, e são cartas, né, que fazem a narrativa de torturas, processo, né, é muito complicado que aconteceu naquele momento, especialmente com os presos políticos e religiosos. O que me moveu a transcrever essas cartas e publicar especificamente esse livro agora, o Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura, é o conteúdo dessas cartas, especialmente a segunda carta que o Frei Beto manda para o Dr. Alceu. É uma carta cruel, uma carta de 15 páginas, na qual ele narra o processo de tortura com os presos políticos e com os presos religiosos no DOI-POD de São Paulo no início dos anos 70. Bem, quando eu tive então acesso ao arquivo, eu entrei em contato diretamente com o Frei Beto, quem eu conheço há muitos anos, e também com o próprio Leonardo Boff. E foi muito engraçado porque eles tomaram um susto, né? Tiveram uma surpresa, né? Porque eles não lembravam mais que, aliás, eles não achavam, eles não sabiam que essas cartas tinham sido arquivadas pelo Dr. Alceu. Porque a cada carta cujo original eu transcrevia, eu enviava o arquivo para eles pela internet. Então eles foram meio que se auto-redescobrindo, né, de uma certa maneira, né, com esses relatos de 40 anos atrás. As cartas são importantes porque naquela época a geração deles foi uma geração que escreveu muita carta. E eram cartas imensas, de 10, 15 páginas, e não eram cartas apenas para trocar informações, trocar notícias. Eles pensavam a vida na carta. A carta é um laboratório de ideias. E por isso então elas têm um papel, uma função biográfica, histórica, literária. Então, naquele momento, né, do ano passado, quando a Comissão Nacional da Verdade estava, né, investigando todos os arquivos ligados à ditadura, a publicação dessas cartas esse ano agora, infelizmente não teve como publicá-las no ano passado, mas ainda assim eu acho que elas trazem um momento muito ruim, muito recente da história do Brasil, que a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar isso apenas dentro de um arquivo. Eu acho que é importante publicar, por quê? Para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas verdades, a esses relatos. Por quê? Porque eles nos ajudam a repensar a história do Brasil, especialmente numa época em que muitas pessoas, hoje em dia, querem o retorno da ditadura, querem o retorno do regime militar. Esse monte de terra onde o sol brilha melhor sim, yeah. Esse monte de terra, meu caminho não é só. A Rastavares, ela não surgiu, não começou de uma hora para outra, ela foi começando. A gente era alguns amigos que faziam som, tocavam em alguns barzinhos e de repente começou a agregar gente. E um dia em uma festa a gente começou a fazer o som todo mundo junto, viu que tinha uma sintonia e resolveu, e aí, vamos fazer uma banda? Nós somos uma banda de Florianópolis, apesar que nem todo mundo é daqui, na verdade acho que ninguém é mané. A gente tem mineiro, tem paulista, tem gaúcho, tem gente aqui de Santa Catarina. E Rastavares, o nome é por causa do bairro Rio Tavares, que a maioria da galera mora, e é o bairro, tipo, símbolo aqui do leste da ilha. E o legal da Rastavares é que a gente começou sem pretensão nenhuma. Ninguém sabia tocar, na verdade. Tipo, cada um tocava um pouquinho, brincava, aí a gente foi se acertando conforme a banda foi fazendo o show. Uma galera aprendeu a tocar mesmo na banda, outros já tocavam antes e a gente se diverte. Eu acho que essa é a essência da Rastavares.
é uma energia que pulsa quando a gente tá lá, sobe no palco para tocar, é algo muito legal, parece que esquece de tudo e vamos tocar, vamos fazer um som e vamos ser felizes ali naquele momento. Eu vim sorrir nessa tarde de calor, peço a Deus ao meu Senhor que dê forças de um guerreiro pra esse nobre marinheiro pelo mundo a navegar, pelo mundo a navegar. A banda ela começou fazendo show bem baratinho e pegava todo o dinheiro, guardava no cantinho, ia juntando esse dinheiro e comprando todos os equipamentos pra gente conseguir ensaiar, pra gente conseguir, enfim, comprar alguns instrumentos, melhorar as condições cada vez mais da banda. A diversidade, assim, é uma característica também muito marcante da banda, assim, em vários aspectos, nas músicas, no pessoal, assim, né, de quem compõe a banda e também nos locais que a gente costuma estar fazendo nosso som, o público que a gente atinge. Se cair, não passa do chão. Se cair, não passa do chão. E a banda acaba meio que traduzindo o estilo Floripa de ser, assim, né, que é pegando elementos nas nossas músicas. A gente sempre tenta falar de elementos da ilha, dos lugares que todo mundo, não só aqui, mas no mundo inteiro já conheceu, como a Lagoa da Conceição, a Praia do Rio Tavares. Então a gente tenta buscar esses elementos. Eu quero um aconchego perto da Lagoa do Peri, pra meu moleque esperto, a guri tem pra subir, onde nas margens se esconde a beleza da figueira, em sua sombra eu viro um monge mais perto da natureza. Pro Rastavaras eu só tenho que agradecer, gente, ó. Dá um bocadinho de trabalho, mas vale muito a pena.